Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou Cloud Advocate JavaScript da Microsoft. Vamos dar continuidade ao nosso Core Stuff aqui, que nós estamos desenvolvendo uma aplicação JWT com Node. A gente já está quase concluindo a nossa aplicação aqui no lado do back-end e hoje nós vamos desenvolver a parte do middleware, que é a parte do Authentication, que é a última rota que nós vamos fazer. Então, para isso, nós vamos usar aqui vamos abrir aqui a parte de middlewares e aqui dentro, em Auth, a gente vai começar a desenvolver algumas coisas bastante importantes aqui. Então, o que esse arquivo vai fazer? Ele vai ser justamente responsável por confirmar determinado usuário se ele vai ter autorização. Porque lembra que no momento que a gente cria um novo usuário, ele gera um token? Então, é justamente nesse ponto que a gente vai verificar se de fato o usuário tem uma autorização para poder fazer o login. Então, vamos começar aqui usando aqui a biblioteca do JWT. Vamos fazer um require dele. Ótimo. E depois nós vamos começar a trabalhar com alguns métodos, né, que nós vamos trabalhar aqui. Vou botar aqui um rec, um res e um next também. Então, o que essa parte do código a gente vai fazer aqui agora? Ele vai verificar se o token gerado que está contido daquele determinado usuário lá no banco, ele consegue ser decodificado e, de fato, a gente consegue autorizar esse usuário ou, né, para poder ingressar dentro do sistema. Então, a gente vai criar agora a regra de negócio em relação a isso. Então, para isso, já que a gente vai lidar com token, a gente precisa criar uma variável chamada token e nós, para podermos capturar o token dentro do HTTP, a gente usa o rec.headers, porque ele fica justamente ali dentro do headers e dentro também de authorization. Vocês vão ver isso no momento que a gente for testar essa rota lá no Postman. Vamos botar aqui um replace e dizer que é um bear, tá? Ótimo. Beleza. Feito isso, o que nós vamos fazer aqui? Aqui ele vai dar um console, a gente pode até fazer o seguinte, botar um console.log só pra gente cuspir esse token, só para vocês verem como é que ele solta. Feito isso, o que a gente faz? Depois que a gente obtém esse token, a gente tem que decodificar ele. Então, vou criar aqui uma outra variável, onde vou chamar de decoded, que é igual a JWT. Aí, a gente vai usar algo de dentro mesmo da biblioteca, do pacote do JWT. Nesse caso, nós vamos verificar se esse token, se esse usuário que tem esse token tem autorização para ingressar no sistema. Então, a gente vai usar o método verify, tanto que se a gente clicar com o botão direito, isso é coisa sensacional que o Visual Studio Code nos concede. Se a gente clicar com o botão direito em cima deste método, que se a gente clicar aqui, ó, e fala que é uma função, lá, ele espera alguns parâmetros, entre eles o token, o secret ou public key, o options, né? Se a gente clicar com o botão direito e for, se não me engano, em Go to Definition, eu não sei se é aqui. Deixa eu ver de novo aqui, acho que é em Go to Implementations. Uma parte aqui que eu consigo ir até a parte da descrição dessa função. Acho que é Go to References. Aqui, ó. É que eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo apertar com o Alt. Consigo. Aqui, é isso mesmo. Então, aqui, ó, ele é uma função chamada Verify, onde essa função ela tem alguns parâmetros. Entre elas aqui, ele está esperando um token, um secret ou public key, que pode ser um secret ou uma chave pública ou privada, né? Provavelmente. E os options, né? Que no caso aqui é uma interface de Verify Options. Isso tudo provavelmente deve estar transcrito aqui, ó. Verify Options é uma interface onde tem algumas propriedades, entre elas ali algoritmos, audience, clock timestamp, provavelmente coisas relacionadas a esse pacote do JWT. No nosso caso aqui, a gente vai passar justamente o token, que a gente precisa do token, e lá a gente precisa definir que ele vai ser um secret. Lembra que lá no banco, eu não lembro se foi aqui que eu coloquei, deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Foi aqui. A gente colocou como secret o password, tá vendo? Então, isso é bastante importante definir que é um secret. Então, vamos acabar aqui. Feito isso, a gente vai passar um rec user data igual a decoded, ou seja, ele vai decodificar pra gente essa chave. Feito isso, a gente dá um next, ele vai retornar. Só que eu tô fazendo uma besteira aqui, hein? Eu esqueci de colocar um try catch. Vou dar um Ctrl X aqui. Agora sim. Vou dar um Ctrl Shift F. Beleza. E se der algum erro, a gente passa uma mensagem de erro, de status, né? Então, a gente vai retornar aqui um res.status 401, um JSON e uma
mensagem dizendo, ó, falha na autenticação. E pronto, a gente dá um ponto e vírgula aqui. Tá feito aí o nosso middleware. Então agora a gente pode voltar justamente lá na nossa parte de rotas. Deixa eu voltar aqui. Backend, source, routes, user.routes.js e a gente vai trabalhar agora com a lógica dessa rotinha aqui, que é justamente o user profile, user control.return user profile. Então a gente vai clicar aqui, vamos até a controller, ou como muitos chamam de service também, depende de como cada um chama. Então já está definido aqui que a gente até colocou como um to-do, vou até apagar isso aqui, nós já fizemos isso aqui. E lembra-se que lá na parte do auth, a gente colocou aqui que ele vai fazer um hack.user data, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um await disso. Então a gente vai fazer o seguinte, bota aqui await res.json hack.user data. Perfeito. Então vamos testar agora essa rota para ver se ela vai funcionar de fato? Só que antes de nós testarmos essa rota, a gente precisa de fato dizer por que acontece. No ato que a gente for tentar decodificar e ver se esse usuário ele tem uma autorização, ele precisa justamente identificar essa rota de que aquele middleware existe, que no caso é justamente esse arquivo auth.js. E a gente precisa referenciar isso dentro da rota. Então, voltando aqui no, deixa eu ver aonde, aqui em user.routes.js, aqui na linha 19, a gente precisa incluir aqui o auth, senão não vai funcionar. Claro, nós precisamos referenciar este arquivo, até porque ele vai tentar identificar este arquivo e não vai acontecer nada. Então, vamos fazer o seguinte, aqui dentro de user.routes.js, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável, onde eu vou chamar de auth, e a gente vai fazer o require deste arquivo. Então, vamos dizer assim, ó, middleware e auth. Beleza, por quê? Ele vai, na hora que a gente der um get em cima desta rota, ele vai primeiro neste auth, vai verificar lá no banco a autorização deste usuário, se ele tem uma key, vai fazer ali uma verificação, depois ele vai decodificar, vai voltar aqui para essa rota, vai voltar aqui para o nosso user control e vai passar para a gente em forma de um console.log, um JSON, caso, né, na verdade vai passar em formato de um JSON a informação desse usuário. Agora sim, podemos testar essa rota. Mas como é que a gente faz para testar essa rota? Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa que vocês vão precisar é abrir o Mongo Compass. Então vamos abrir aqui o Mongo Compass, vocês vão conectar ele, vai entrar na base de dados, que no caso é o JWT ou AuthDB, o que vocês colocarem aí, e vão entrar na collections de vocês. Uma coisa que eu vou pedir para vocês pegarem é justamente o token. O token vai estar aqui, ó. Vocês clicam aqui em tokens, object, token. Vocês vão clicar 2 vezes e vão copiar essa informação e coloca no notepad qualquer. No meu caso eu vou colocar aqui, porque a gente vai precisar dessas informações, tá? Então, eu quero verificar esse usuário aqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui um nodemon, beleza. A aplicação já está executando. Só voltando aqui, se a gente vier aqui em user.routes.js, eu já tenho a rota aqui definida, então eu posso copiar essa informação. Lembrando que aqui, ó, tá vendo? É um get. Então, eu vou abrir aqui o meu Postman e vou abrir uma abazinha aqui. Então, vou copiar aqui, vai ser localhost, 2.3000/API/v1/user profile. Mas se a gente voltar aqui no VS Code e voltar aqui no arquivo auth.js, vocês vão ver que a gente está pegando pelo headers.authorization e fazendo um replace de um bear. Então, vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma usar nos gets comuns. Então, o que a gente vai fazer? Dentro do Postman, vocês vão vir aqui em authorization e o type, vocês vão escolher o bear token. E aqui em token, vai aparecer essa janelinha aqui, vocês vão incluir justamente o token que foi gerado para aquele determinado usuário. Então, vou copiar este token, vou jogar ele para cá, pronto, só isso. No ato que eu der um send, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que autorizar o usuário que está cadastrado com este token, que nesse caso é o teste1@gmail.com e o nome que é teste1 Glaucia. Então, ele vai verificar e olha o que ele fez. Ele conseguiu verificar este token lá no banco, ele provavelmente deve ter verificado, comparou e tudo mais, decodificou
o token, porque quando o token ele é gerado, ele vai como bcrypt, lembra que a gente usou aquela biblioteca bcrypt? E depois ele retorna decodificado este token em formato das informações do usuário. É isso que acontece quando o usuário ele faz um login, né? Geralmente quando você entra vamos citar um exemplo aqui de um e-commerce, por exemplo. Quando você entra, por exemplo, eu não trabalho lá, tá? Mas, por exemplo, porque eu faço compras nesse site. O Mercado Livre, por exemplo. Você cria um login e uma senha, provavelmente ele deve gerar um token para eles lá internamente. E numa segunda visita, nas próximas visitas, o que vai fazer? Ele vai verificar este token que está armazenado lá na base de dados, vai decodificar e repassar para você, em forma de que você de fato é aquele usuário. Acaba sendo uma proteção a mais, uma camada a mais para aquele usuário, para evitar alguns problemas de tentativa de intrusos dentro da plataforma, que a pessoa ali tem dados de cartão de crédito, de débito e tudo mais. Então, para vocês verem como é que é importante a gente entender um pouquinho mais a respeito dessa biblioteca do JWT, até porque tudo hoje nos sistemas tem login e senha, e lidar com senha hoje em dia é muito perigoso. Então, se você cria um sistema onde você vai lidar ali com senha e que não tem essas camadas de autorizações, então pode ser algo assim até perigoso para o seu sistema ou a sua aplicação que você estiver desenvolvendo. No próximo vídeo, se vocês repararem, tem uma coisa que está acontecendo aqui que eu não gosto que isso aconteça, tá? Se a gente voltar aqui do nosso arquivo app.js, vocês vão perceber que esse arquivo aqui, o app.js, ele é um arquivo principal. Tanto que todos os pacotes de terceiro estão concentrados nesse app.js. Inclusive, eu até recomendo a vocês assistirem as aulas do Otávio Lemos e do Rodrigo Manguinho, que eles falam que esses arquivos, como são executáveis e são aqueles arquivos que de fato vão executar a sua aplicação principal no Node, eles têm que ter o mínimo possível de informação. E uma coisa que eu estou deixando passar aqui, que está me incomodando, é a informação da base de dados. Isso é muito perigoso. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima videoaula, a gente vai acabar aqui aplicando alguns conceitos de Solid, porque isso aqui está muito exposto por um arquivo que executa principalmente o sistema dessa aplicação aqui. Então, a gente vai fazer uma refatoração deste projeto, visando justamente evitar alguns problemas futuros dentro dessa aplicação. Se esse é o tipo de vídeo que você curte e está gostando demais, então deixa o seu like, deixa o joinha aqui também, que isso ajuda bastante. Deixa os comentários, gosto bastante de ouvir o feedback de vocês. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.